Existe uma força oculta mais perigosa que o próprio mal, aquela que Dietrich Bonhoeffer acreditava ser responsável pela imensa destruição durante a Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do mal, esta força não pode ser confrontada com argumentos, exposta ou mesmo combatida diretamente. Ela se propaga silenciosamente, tornando as pessoas cegas à verdade e imunes à lógica racional. Essa força devastadora é a estupidez humana. Mas por que Bonhoeffer enxergava a estupidez como uma ameaça maior que o próprio mal? Por que ele a descrevia não apenas como uma falha intelectual, mas como uma profunda crise moral e social? Nesta análise, detalharei as percepções de Bonhoeffer, ajudando-o a reconhecer os sinais da estupidez nos outros e, talvez mais importante, em si mesmo. Dietrich Bonhoeffer, nascido em fevereiro de 1906, foi um pastor luterano alemão, teólogo neo-ortodoxo, dissidente antinazista e combatente da resistência. Durante anos, ele tentou incansavelmente mudar mentalidades. Pronunciou-se veementemente contra o crescente ódio, a obediência cega e a maneira como as pessoas fechavam os olhos para a crueldade que acontecia ao seu redor. Ele acreditava firmemente que se pudesse apenas fazê-las enxergar, se pudesse apenas fazê-las compreender verdadeiramente, elas despertariam para a realidade. Contudo, não importava quanta evidência apresentasse. Não importava quão clara fosse a verdade exposta, as pessoas recusavam-se obstinadamente a escutar. Uma noite, após anos resistindo ao regime nazista, ele retornou à sua residência para encontrar seu pai, aguardando-o com o coração pesado. 2 homens estavam em seu quarto. Haviam vindo para levá-lo. Trancado em uma cela prisional, Bonhoeffer não tinha nada além de tempo para refletir profundamente. Ele havia testemunhado seu país, outrora uma terra de poetas e pensadores iluminados, descender para uma turba de covardes e criminosos. Tinha visto amigos, vizinhos e até mesmo intelectuais renunciarem à sua moralidade, não porque fossem todos intrinsecamente maus, mas porque haviam simplesmente parado de pensar. Foi então que ele percebeu: o verdadeiro inimigo não era a malícia, era a estupidez generalizada. Existiam razões contundentes pelas quais ele considerava isso uma ameaça maior que o mal em si, as quais discutirei agora detalhadamente. O mal, segundo Bonhoeffer, pode ser confrontado diretamente, pode ser exposto, combatido e até mesmo derrotado definitivamente. Sempre existe um caminho para resistir a ele porque, em sua essência, o mal sabe o que realmente é. Mesmo as piores pessoas, no fundo de sua consciência, reconhecem que o que estão fazendo é moralmente condenável. É por isso que o mal carrega dentro de si a semente de sua própria destruição inevitável. Ele deixa para trás um sentimento de desconforto, uma culpa persistente que pode ser explorada e eventualmente revertida. Mas a estupidez é completamente imune. Imune à lógica racional, cega à evidência factual e surda à verdade incontestável. Ela não se engaja em diálogo construtivo, simplesmente recusa-se a enxergar a realidade. Pode-se argumentar com uma pessoa maliciosa, mas não se pode argumentar efetivamente com uma pessoa estúpida, porque ela não reconhece fatos objetivos, ela os descarta sumariamente. Ela não debate genuinamente, apenas ridiculariza posições contrárias. E mais perigosamente, está absolutamente convencida de sua própria retidão inquestionável. Isso é o que torna a estupidez significativamente mais perigosa que a malícia calculada. A malícia pode ser enfrentada com estratégias, mas a estupidez é completamente impermeável à razão. Martin Luther King Jr. disse algo extremamente semelhante. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. O aspecto mais aterrorizante da estupidez é que ela frequentemente opera inconscientemente. Pessoas que agem tolamente sequer percebem sua própria tolice. Elas acreditam piamente que estão certas, agarrando-se às suas visões distorcidas com tal certeza inabalável que nenhum argumento, nenhuma evidência, nenhuma explicação racional consegue abalá-las. Em vez de questionarem suas crenças enraizadas, elas redobram sua convicção, tornando-se ainda mais rígidas e inflexíveis. Como Mark Twain sabiamente observou,
Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas o arrastam ao seu nível e depois o vencem pela experiência. Todos nós já encontramos diferentes tipos de pessoas estúpidas que utilizam slogans dismissivos sempre que tentamos nos engajar em diálogo construtivo com elas. Elas dizem coisas como "tanto faz" ou "não me importo", sua maneira conveniente de evitar a realidade de sua própria estupidez manifestada. A situação é extremamente frustrante, muito semelhante a lidar com um narcisista patológico, porque eles jamais mudarão sua postura fundamentalmente. Entretanto, o perigo da estupidez estende-se muito além do nível individual isolado. Ela se espalha dentro da sociedade como uma doença contagiosa, infiltra-se em grupos, movimentos e sistemas que exigem obediência inquestionável. O poder de um depende fundamentalmente da estupidez de muitos. É por isso que a estupidez em massa tão frequentemente acompanha o autoritarismo ascendente. As pessoas não perdem sua inteligência natural, elas a entregam voluntariamente, renunciam à sua independência intelectual em troca do conforto do pertencimento. Param de pensar criticamente e começam a repetir mecanicamente qualquer coisa que lhes é dita como verdade absoluta. E uma vez que uma pessoa tenha rendido sua mente, não há limite para o que pode ser induzida a fazer. Cometerá atrocidades sem jamais reconhecê-las como tais. Espalhará mentiras descaradas e as chamará de verdades inquestionáveis. Destruirá vidas inocentes convencida de que está do lado certo da história. É por isso que a estupidez não é apenas frustrante, é incrivelmente perigosa. Torna-se uma arma letal nas mãos daqueles que sabem como manipulá-la eficazmente. E talvez a realização mais arrepiante: você não pode corrigi-la com apelos à razão. Para combatê-la efetivamente, devemos primeiro compreender profundamente sua verdadeira natureza. A estupidez jamais questiona a si mesma, não sente dúvida ou vergonha de suas posições. Avança com absoluta confiança e, ao fazê-lo, torna-se uma força aparentemente imparável a serviço de qualquer causa que tenha escolhido seguir cegamente. Bonhoeffer testemunhou isso em primeira mão. Ele viveu em uma nação antes conhecida por seus poetas e filósofos brilhantes. A Alemanha, terra de Goethe, Kant, Schiller e Beethoven, transformou-se perante seus olhos em uma nação de covardes morais e criminosos desumanos. Ele observou pessoas comuns, muitas delas intelectualmente sofisticadas e altamente educadas, renderem sua capacidade de pensar independentemente para seguir cegamente o regime nazista. É por isso que Bonhoeffer argumentava enfaticamente que a estupidez não é um defeito intelectual, mas fundamentalmente moral. Uma pessoa pode ser brilhante em pensamento abstrato, ainda assim, absolutamente tola em ação concreta. Considere Martin Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX, que, apesar de seu intelecto formidável, jurou lealdade ao partido nazista e permaneceu impenitente até sua morte em 1976. Ele era inegavelmente inteligente, mas também profundamente estúpido, conforme a definição de Bonhoeffer. Em contraste, uma pessoa pode ser intelectualmente menos ágil, porém profundamente sábia, moral e bondosa. Inteligência analítica e sabedoria prática não são de forma alguma equivalentes. A estupidez, como Bonhoeffer a enxergava, não é ausência de inteligência. É uma falha fundamental de coragem moral. E ninguém nasce estúpido, torna-se estúpido gradualmente. Como exatamente isso acontece, é o que discutirei a seguir detalhadamente. A estupidez é um estado mental que surge quando uma pessoa abdica de sua responsabilidade de pensar autonomamente. Não é uma característica inata, mas uma transformação gradual, uma condição que as pessoas permitem que se instale em suas mentes. Esta transformação não é meramente pessoal, é profundamente social. A estupidez prospera em grupos onde o pensamento independente é ativamente desencorajado, onde as pessoas simplesmente seguem ordens, conformam-se às expectativas e submetem-se às narrativas prevalecentes sem questionamento crítico. Bonhoeffer observou atentamente como o regime nazista transformou pessoas comuns em seguidores incapazes de pensar por si mesmos. Eles não eram inerentemente malignos, nem necessariamente desprovidos de inteligência, mas simplesmente pararam de questionar a realidade apresentada. Abandonaram sua capacidade de discernir verdade de falsidade.
tornaram-se instrumentos involuntários de uma agenda maior e mais sinistra. Bonhoeffer descreveu este fenômeno preocupante como quase uma lei sociológica inevitável. Uma transformação semelhante foi magistralmente retratada por George Orwell em 1984, onde o grande irmão lavava o cérebro das pessoas a ponto de limitar seus próprios pensamentos. O regime não controlava apenas suas ações externas, tornava-os fundamentalmente estúpidos para que não pudessem mais pensar adequadamente. Bonhoeffer fez a mesma observação penetrante. Quando o poder autoritário ascende, a estupidez se espalha epidemicamente. Sob a influência da autoridade, seja política ou ideológica, muitas pessoas voluntariamente renunciam à sua independência interior. Aceitam os slogans simplistas, a propaganda manipuladora, as explicações excessivamente simplificadas e deixam de ver o mundo como realmente é. E é aqui que a estupidez torna-se extremamente perigosa. Ela é teimosa, porém paradoxalmente passiva. A pessoa estúpida não pensa por si mesma, contudo, está ferozmente convencida de que está absolutamente correta. Quando confrontada com fatos objetivos ou argumentos lógicos, ela não reconsidera sua posição. Resiste obstinadamente. Você não está lidando com uma pessoa autônoma, mas com os slogans e frases de efeito que tomaram posse de sua mente. Por isso, Bonhoeffer argumentava que a estupidez é ainda mais difícil de combater que o mal deliberado. Uma pessoa estúpida repetirá mentiras mesmo após terem sido inequivocamente desmentidas. Agarrar-se-á a falsidades porque não está mais pensando independentemente. É precisamente por isso que uma pessoa estúpida não pode simplesmente ser instruída ou argumentada para sair de sua estupidez enraizada. Ela precisa ser genuinamente libertada. Até que isso aconteça, qualquer debate torna-se completamente inútil. Mas existe um caminho para evitar cair nesta armadilha aparentemente inocente. Se a estupidez não é uma deficiência intelectual, mas uma forma de escravização mental, então como podemos evitá-la? Como uma pessoa pode garantir que não cairá na armadilha da conformidade cega? Isto é o que discutirei ponto por ponto metodicamente. Bonhoeffer adverte enfaticamente que as pessoas tornam-se estúpidas quando abdicam de sua capacidade de questionar, analisar e pensar independentemente. O primeiro passo fundamental para evitar a estupidez é recusar-se categoricamente a parar de pensar criticamente. Sempre questione pressupostos, desafie a autoridade quando necessário, não aceite algo como verdadeiro apenas porque é amplamente acreditado. Se uma ideia não consegue resistir ao escrutínio rigoroso, então não merece ser acreditada ou propagada. A estupidez é essencialmente um fenômeno social coletivo. Ela prospera em ambientes onde as pessoas se conformam sem pensar autenticamente. Sempre que você se perceber concordando com um grupo simplesmente porque é mais confortável ou conveniente, pare imediatamente e pergunte-se sinceramente: estou realmente pensando por mim mesmo ou apenas seguindo passivamente a multidão? A história demonstrou repetidamente que quando grandes grupos de pessoas param de questionar criticamente, o desastre inevitavelmente segue. Não permita que o conforto do pertencimento social substitua a necessidade imprescindível da verdade objetiva. Esta mesma mentalidade foi criticada incisivamente por Friedrich Nietzsche, que a denominou mentalidade de rebanho. De acordo com Bonhoeffer e Nietzsche, qualquer pessoa que busque tornar-se um verdadeiro intelectual, ou nas palavras de Nietzsche, um Übermensch, deve rejeitar firmemente a conformidade cega prevalecente. A estupidez frequentemente resulta de influências externas manipuladoras, propaganda sistemática, desinformação deliberada e manipulação emocional calculada. Líderes que dependem da estupidez coletiva utilizam táticas especificamente projetadas para contornar o pensamento crítico, apelam para emoções primitivas em vez da razão lógica, promovem explicações simplistas para problemas intrinsecamente complexos, desencorajam ativamente o pensamento independente e rotulam qualquer dissidência como perigosa ou subversiva. Se uma ideia é apresentada de forma que desencoraje questionamentos legítimos, provavelmente foi projetada para manipular, não para informar objetivamente. Pessoas estúpidas gravitam naturalmente em direção a explicações simplistas, preto no branco,
mas a realidade é inerentemente complexa e multifacetada. A verdade frequentemente é inconveniente, desconfortável e difícil de assimilar. Se uma resposta parece fácil demais, provavelmente é fundamentalmente falsa. Se um líder afirma que todos os seus problemas têm uma única causa identificável, está certamente mentindo descaradamente. Se um movimento exige lealdade inquestionável, é intrinsecamente perigoso. A verdadeira sabedoria emerge do abraço à nuance e da resistência ao impulso de simplificar excessivamente realidades complexas. Bonhoeffer acreditava firmemente que a estupidez não pode ser superada através da mera instrução isoladamente. Requer libertação holística. Pessoas aprisionadas em um sistema de manipulação e conformidade devem primeiro ser libertadas externamente antes que possam libertar suas próprias mentes. Mas a verdadeira sabedoria provém da libertação interna, romper definitivamente com o medo paralisante, a lealdade cega e a obediência inquestionável. O único caminho viável para evitar a estupidez é comprometer-se com a independência intelectual e moral permanente. Esta foi a teoria profunda de Bonhoeffer sobre a estupidez, um alerta contundente para todos nós. O mundo contemporâneo está saturado de desinformação generalizada, mentalidades de rebanho e lealdade cega a figuras políticas, ideologias extremistas e narrativas que desencorajam ativamente o pensamento crítico independente. Se não lutarmos incansavelmente pela preservação do pensamento autônomo, não estaremos apenas batalhando contra a estupidez, seremos inevitavelmente governados por ela. A escolha crucial é nossa. Permaneça vigilante, mantenha-se crítico, permaneça verdadeiramente livre. A reflexão sobre a teoria de Bonhoeffer é mais relevante do que nunca, especialmente em tempos de intensa polarização e manipulação da informação. É essencial que cada um de nós assuma a responsabilidade de cultivar o pensamento crítico e estimular debates construtivos. Agradecemos por assistir até aqui e convidamos você a se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos que provocam reflexão e aprofundam o entendimento sobre temas tão importantes. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre este assunto. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, pois levar essa discussão adiante pode inspirar outras pessoas a questionarem, aprenderem e contribuírem para um mundo mais consciente e informado. Até o próximo vídeo.